Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar de maneira toda especial o presidente e signatário da presente sessão da Câmara dos Deputados, deputado federal Gabriel Chalita, assim como os demais parlamentares, signatários e promotores dessa iniciativa. Saúdo a todos os parlamentares aqui presentes, saúdo muito particularmente o excelentíssimo senhor Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giovanni Daniello, saúdo também Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da CNBB, a todos os presentes que vieram para prestigiar essa sessão de homenagem a São José de Anchieta, Padre Anchieta, como foi até hoje conhecido por nós. Primeiramente, eu desejo congratular-me com os parlamentares que promoveram essa sessão do Congresso Nacional e uma sessão certamente muito merecida para a pessoa de José de Anchieta, que recentemente foi canonizado pelo Papa Francisco e, portanto, enquanto sacerdote, enquanto membro da Igreja Católica, reconhecido como dos mais altos méritos, também como cristão, como pessoa de fé. Eu gostaria aqui de destacar um outro aspecto deste que foi um santo, um homem de Deus, um benfeitor em todos os sentidos do povo brasileiro nas suas origens. Eu gostaria de destacar José de Anchieta como um grande brasileiro, embora nascido aqui não fosse, mas abraçou o Brasil como sua pátria, como sua terra, e aqui dedicou inteiramente a sua vida, desde os 19 anos de idade, quando aqui chegou, daqui não partiu mais e inteiramente se doou a este país, que ainda não tinha a configuração de país, mas aos povos originários que aqui já estavam e aos que vinham chegando pouco a pouco, portugueses primeiro e depois os africanos também. Anchieta é, por isso, uma grande personalidade que marcou o Brasil nas suas origens e cujos méritos nós, sem dúvida, hoje podemos e precisamos, quem sabe, colocar em mais destaque. José de Anchieta, São José de Anchieta, assimilou o Brasil, primeiramente como sua pátria, como sua terra, e aqui se enculturou, como já ouvimos, assimilou a cultura dos povos originários, sobretudo os tupis e também os guaranis, para melhor com eles se identificar e com eles dialogar e a eles levar a boa nova do Evangelho. Foi um promotor, protetor, incentivador também da cultura dos povos indígenas, uma vez que produziu cultura na língua deles, escreveu uma primeira gramática na língua tupi, um primeiro vocabulário também na língua tupi, depois na língua guarani. Foi alguém que produziu literatura na língua dos povos originários, textos não só para catequese, mas também para teatro, poemas na língua dos povos originários. Portanto, certamente, ao que consta, é o primeiro que produziu textos escritos nas línguas originárias dos povos que aqui já viviam nessas terras que vieram a se tornar o Brasil. Por outro lado, foi um grande benfeitor dos povos indígenas, foi um protetor dos povos indígenas. E, neste sentido, eu acho que a história precisa ser revista em muitas das versões correntes que lhe atribuem outras atitudes em relação aos povos indígenas, como se aqui tivesse vindo para explorá-los ou para destruir as suas culturas. Muito pelo contrário, ele os protegeu e, em todas as formas, procurou estar do lado daqueles que estavam sendo ameaçados, desde ameaçados de escravidão, ameaçados nas suas terras, ameaçados na sua cultura, ameaçados também através das lutas fratricidas que havia entre eles e depois das lutas com os portugueses e até com os franceses que se postaram no Rio de Janeiro para iniciar ali a França Antártica.
Anchieta, portanto, pode ser considerado também um grande promotor da paz do Brasil, que se originava para a convivência pacífica dos diversos que aqui já viviam e dos diversos que iam chegando. Promoveu a paz e nós o recordamos sobretudo no fato e no feito da Confederação dos Tamoios, quando ele voluntariamente se entregou como refém para estar dando confiança aos povos em luta, aos tamoios, enquanto Nóbrega e sua delegação negociavam a paz entre as partes em luta. Por outro lado, Anchieta foi sem dúvida o primeiro antropólogo do Brasil. O primeiro que, atento a toda a cultura dos povos indígenas, a sua maneira de viver, descreveu essa cultura e transmitiu conhecimento sobre os povos indígenas, conhecimentos que são muito preciosos ainda hoje, para conhecer quem aqui vivia e como vivia antes que chegassem os europeus. Por isso, sem dúvida, lhe seria atribuível o título de primeiro antropólogo do Brasil. Por outro lado, ele também foi um atento observador da natureza, nas suas andanças, que foram constantes, tanto assim que os povos caiçaras do litoral paulista o chamavam de Padre Voador, porque ele estava constantemente se deslocando de um lugar para outro e a hora que menos esperavam já estava de novo de volta. Padre Anchieta percorria o litoral do Brasil de sul a norte, de Cananéia, no litoral sul de São Paulo, até o Recife, e o fazia a pé na maior parte de suas viagens, ou então em frágeis embarcações. E nessas suas andanças observava a natureza, descrevia a natureza, a fauna, a flora, a geografia, os eventos meteorológicos e os colocava nos seus relatórios, hoje disponíveis nos arquivos que são preservados, seja na Companhia de Jesus, como também em outros ambientes de cultura na Europa e aqui no Brasil também. José de Anchieta, por isso, poderia receber mais um título como primeiro naturalista no Brasil, primeiro estudioso e observador da natureza e transmissor também de conhecimentos sobre a natureza do Brasil. Por outro lado, inesquecível o aspecto de Anchieta como educador, enquanto fundador de missões, e as missões sempre tinham no seu coração uma escola, o colégio, a atividade educadora. Anchieta foi um grande educador e onde ele fundava missões e fundou muitas ao longo da costa brasileira, fundava também colégios. E os colégios eram lugares de educação, de formação, não só para as populações indígenas, como também para os portugueses que mandavam aí seus filhos para estudarem. Enfim, mais um aspecto que talvez ainda não foi bastante observado sobre Anchieta e que me parece muito verdadeiro e meritório. Anchieta foi, sem dúvida, um primeiro integrador do Brasil, da sua consciência nacional. Pois no século XVI, os portugueses que aqui estavam dominando a terra brasileira, governando, ainda não tinham a consciência de unidade nacional. Havia sesmarias, e cada sesmaria se orientava diretamente ao governo central de Portugal, ou então cuidava de sua sesmaria, o encarregado, e não havia a ideia de uma unidade nacional. Anchieta, mediante as muitas missões que criou e acompanhou ao longo da costa brasileira, entre povos indígenas diferentes e também com os portugueses e os africanos que pouco a pouco vinham sendo trazidos, Anchieta foi colaborando para criar uma consciência de Brasil, de uma integração nacional geográfica e depois também populacional, e, pouco a pouco, uma identidade que ia sendo formada na colônia brasileira. Por isso mesmo, a ele poderia ser bem atribuído o reconhecimento de um grande incentivador e colaborador para a consciência do Brasil, que nascia ainda criança, menino, mas tomava consciência pouco a pouco de sua identidade. Anchieta colaborou, sem dúvida, para formar essa identidade brasileira. Enfim,
para nós que agora temos São José de Anchieta, permanece, enquanto cristãos, enquanto católicos, o exemplo do grande missionário, que, desapegado de si, embora tivesse saúde extremamente frágil, dedicou-se com enorme doação à missão, a levar a Boa Nova, uma Boa Nova que não foi destruidora, mas uma Boa Nova que edificava, uma Boa Nova justamente a do Evangelho, que é para a liberdade, para a paz, uma Boa Nova da compreensão da fraternidade entre os povos. E que esta contribuição de Anchieta é um legado que hoje está em nossas mãos, que este legado, tanto por conta da Igreja Católica, das outras igrejas cristãs, mas também por conta de quem promove o bem do Brasil enquanto função pública, enquanto político, parlamentar, enquanto administrador, enquanto servidor deste Brasil, este legado de promover e de continuar a passar à frente o legado recebido de Anchieta, possa continuar a edificar o Brasil no bem. Obrigado.